Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar sobre doenças psicossomáticas. Vou falar também sobre somatizações e alguns casos de obsessões que aquele espírito consegue, encostando no corpo do pretérito da pessoa, passa ainda aquelas dores e doenças pela qual ele desencarna. Aí fica muito difícil esse tipo de tratamento, até porque ainda é totalmente desconhecido, ou quase desconhecido, pela área médica, o contato entre o morto e o vivo. E não tem jeito, nós estamos entrelaçados e a gente não consegue se livrar disso. A primeira doença, que a gente vai dizer que não tinha nenhuma causa aparente nenhuma, era um senhor de 47 anos, que ele veio para fazer um tratamento. Era uma pessoa muito impulsiva e brigava muito com a esposa. E a esposa cuidava da mãe que era cega. Então, sempre que ele brigava com a mãe, com a esposa, ela dizia, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, ela não tem outra pessoa. E ela é cega. Todas as vezes, ela dizia a mesma coisa. E ele, então, ele brigava, porque achava não tinha janta, chegava em casa, não tinha o que comer, porque ela cuidava da mãe cega. Depois de alguns meses, e quase um ano, ele começou a sentir as pálpebras pesadas. Os olhos deles não funcionavam. Dali dos olhos passou para a garganta. E ele, então, não sabia o que estava acontecendo, porque aquilo não estava bem. Ele ia no médico, e o médico dizia, olha, eu sinto muito, você não tem nada. E ele começou a reclamar que estava perturbando no trabalho. Aí ele, fazendo terapia, chegou, então, a uma descoberta que ele tinha, em todas as discussões, como a mulher botava sempre a cegueira da mãe, ele sentia a culpa de ter brigado com a mulher, sabendo que a mãe dela era cega. Então, esta culpa veio no inconsciente, e o inconsciente jogou exatamente de que ele se sentia culpado. E ele, então, começou a não enxergar, as pálpebras ficavam pesadas, e ele teve uma série de problemas. Até que foi chamado, e ele começou a fazer as pazes com a mulher, e entrou num acordo. Colocou uma pessoa para ajudar nos serviços domésticos, e ele nunca mais teve problema. Tem outro tipo de problema que é a somatização. Há pessoas que têm facilidade de fazer uma somatização daquela terrível. Ninguém pode se queixar de uma doença que a pessoa começa a assimilar os sintomas, jogar para no seu cérebro, e essa doença da somatização começa também a fazer parte da vida da pessoa. E tem muita gente que ele não pode, que ainda mais quando é amigo muito íntimo, e se a pessoa fala alguma coisa de doença, ele começa a sentir os sintomas daquela doença. E muitos, consciente ou inconsciente, têm até inveja. Porque a pessoa ficou doente, várias pessoas foram visitar. E ele, como ele está bem, ninguém vai visitar. Então, ele começa a ficar com ciúme. Então, começa, quem sabe que, né, se eu também tivesse, as coisas poderiam funcionar assim. O cérebro, ele tem um poder extraordinário de te curar ou de te deixar doente por uma eternidade. Depende de quem o comanda. Então, nós temos na nossa vida as doenças fantasmas, que são terríveis. E quase, que eu já disse da outra vez,
80% das nossas doenças são psicossomáticas. Não tem. Até que nós vamos lá tomar tanto remédio que aparece uma doença, sim, para ser uma coisa mais concreta. Mas ela não tem, é criada por nós. Nós pensamos muito em doença e muito menos em saúde. A gente, quando tem uma coisinha, qualquer coisa, você faz com que aquilo se prolongue e o seu físico realmente vai assimilando e você vai ficando cada vez mais doente. Então, os males físicos podem ser todos psicossomáticos. O que afeta a mente, afeta o corpo e vice-versa, um influenciando no outro. A partir de agora, que nós já sabemos dessa influência, será que nós não poderíamos criar um roteiro de saúde para nós? Será que nós também, quando for visitarmos um doente, mesmo que esteja muito doente, nós não poderíamos pensar e tentar transmutar para ele saúde? Ou o que nós fazemos, que é muito costumeiro? Nós fazemos o quê? A pessoa está doente com uma certa doença, nós começamos a fazer uma série de pensamentos em todos que morreram com a mesma. Ah, mas o fulano morreu, só que a dele estava localizado no estômago, ele no fígado, ele no pulmão. Até quando nós vamos ser assim? Até quando a gente vai continuar fazendo do nosso próprio corpo, que é o instrumento único para você evoluir, fazer dele uma lata de lixo? Até quando? As pessoas dizem assim, cuidado, não come isso que isso te faz mal. Ah, mas é só hoje. E aquelas pessoas que vai começar uma dieta na segunda, no sábado e no domingo come tudo que não presta. E ele sabe que não presta. Você diz assim, mas isso vai te fazer mal. Ah, mas dá prazer. E come, come, come. As pessoas avisam, e depois você fica malquisto. Porque você está avisando e a pessoa não quer. Houve tempo que somente o aspecto físico da doença eram considerados importantes. Quando você chegava com uma doença psicossomática no médico, ele já olhava com raiva de você. Já vem ele de novo. Como é que pode? Eu que passo 15 anos estudando, esse cara me traz aqui e eu não tenho diagnóstico. Ele está querendo fazer corpo mole. Porque o que eu aprendi, nada bate. Até que a palavra, dizer que é alma ou psicossomático, é alma e corpo. Então não é só o corpo que você deveria ver, mas a alma também. Mas o médico, se partir para o lado da alma, ele acha que perde a autoridade. Porque isso eu não estudei. E olha, gente, não vai ter jeito. Porque essa conjunção não tem jeito. Uma pessoa na somatização, que cuidou de uma outra na cama por algum tempo, ela pode assimilar a doença da pessoa que ali estava deitada. Isso já é uma somatização. Porque a pessoa chega, reclama, e ela começa a somatizar. Somatizar. Daqui a pouco ela está com os mesmos sintomas. E uma vez eu atendi uma moça, ela falou, eu estou com as mesmas coisas da mamãe. Falei, o que é? A minha cabeça fica pesada, eu quase chego a tentar desmaiar. Eu tenho que deitar, tomo remédio, mas já fiz todos os exames. Não dá absolutamente nada. Ela fez uma somatização, juntou o amor de mãe, a vontade de cuidar, a vontade de que ela seja curada. Ela começou a somatizar a doença.
E essa somatização é difícil, porque difícil para curar. A outra pessoa que chegou aqui esse mês, ela tem as duas pernas quase que paralisadas. É uma outra coisa de obsessão. E dói terrivelmente, ela chora durante a noite. Ela basta eu me deitar. Nós, quando fomos fazer o trabalho de desobsessão dela, chegou um espírito de uma senhora idosa e disse assim, quando ela cuidava de mim, me jogou de escada abaixo. A dor que eu senti nas cadeiras e nas pernas, eu agora tento passar para ela. Eu falei, mas a dor não existe para você. Você morreu? Ela falou, não, não morri. Eu ainda continuo viva e sentindo as dores. E agora eu a encontrei. E o que é que eu faço? Eu me junto nela e as sensações das dores eu passo para ela. Ela se junta aonde? No corpo energético, que é de quarta dimensão. Porque no direto, no corpo físico, ela não pode, porque não tem vínculo. Então, o que ela faz, como o corpo energético de cada um de nós é de quarta dimensão, ela encosta no corpo de quarta dimensão. E ela passa a sensação que vai se refletir no corpo físico. Quantos desses tem? Quantos desses tem? E a gente, às vezes, para aqui a pessoa diz assim, mas eu já fui em tudo enquanto é médico. E ninguém curou. Ia continuar indo em vários médicos. Porque isso independe da medicina. Não desfazendo, porque a gente recomenda todas as pessoas que venham aqui, procure um médico. Converse com o médico. A gente vai fazer a nossa parte, mas você tem que ir no médico. Porque realmente não se dá para desprezar e tem que ser respeitada. Mas há coisas que você foge do controle de um e de outro. Então, as doenças psicossomáticas estão por todo lado e estão em todas as épocas. Nós ainda não conseguimos entender a fundo o que é isso. O que é meu? O sexto sentido de cada um sabe que aquilo não é dele. Sabe que aquilo não é dele. Essa pessoa disse para mim que tinha dia que doía mais a perna esquerda, outro dia mais a direita, outro dia a esquerda, outro dia a direita. E todos os exames que se fez, não aconteceu nada. Não via absolutamente nada. Até que as coisas começam a fazer a somatização. Então, vem uma somatização muito forte quando você ainda é criança e vê coisas de pai e mãe. Isso vocês não sabem o quanto é difícil curar. Porque você sabe que o sintoma existe. Você sabe que as coisas existem. Mas você não sabe o que fazer. Eu sei que está existindo. Um garoto que era muito apegado à mãe. Muito apegado à mãe. E ele ficava com a mãe. Muito. E, de repente, ela sai e começa a entrar na bebida. Era um casamento sólido. E ela bebia, chegava em casa embriagada. Ele se sentiu tão fora do prumo que ele não conseguia se dar com mulher nenhuma por causa da bebedeira da mãe. Porque quando a mãe bebia, falava coisas absurdas. Mas ele não entendia que ela estava sob o efeito do álcool. Ele apenas, o que ele entendia, que ela é a mulher que ele mais amava. Cresceu, nenhuma outra mulher vai me fazer eu amar. Porque se a minha mãe fez aquilo, então era a pessoa que fica um tirano. E vice-versa. A filha
que é realmente muito chegada ao pai, até que aconteça alguma coisa que ela leve realmente uma decepção para o resto da vida, dificilmente ela vai se dar com outro homem. Se caso o meu pai, que eu amei, me decepcionou, imagina se ele não vai fazer a mesma coisa. Os gregos e os romanos já conheciam a doença psicossomática naquela época. Então ele dizia o quê? Quando ele ia se consultar com os sábios, ele dizia assim: não é o meu corpo que chora, é a minha alma que está em desespero, por favor, ajude a minha alma, porque o meu corpo está bom. Será que a gente não poderia copiar hoje? Eu vou no psiquiatra e chego lá e digo, olha, vamos descobrir o que é, mas eu do corpo eu estou perfeito. Alguma coisa que a minha alma está pedindo socorro e eu não sei socorrer. Me ajudem, por favor. Mas quando a gente não se cala e não fala, a gente vai virando um casulo que você não vai ter solução nunca. E eu digo que até o último suspiro que você tenha que dar, você deveria procurar se curar. Porque assim, por que você entra para dentro de você e vai esconder os seus problemas aonde você não tem solução? Até quando você vai ser assim? Até quando você vai ficar sendo o seu único inimigo, que não te dá um passo rumo à claridade e à luz? Por favor, está na hora. Tem milhões de pessoas querendo o teu lugar. E você está aqui negligenciando a tua vida. Negligenciando. Procurando os magos, procurando fórmula mágica. Tudo que você está procurando fora está dentro de você. É a vontade de viver, a vontade de sair da situação. Se você não tem essa vontade, outro não vai ter por você, de jeito nenhum. O fato de que a emoção poderia afetar-nos fisicamente, era um absurdo falar isso, geralmente, alguns anos atrás. Que o que os médicos sempre falavam, não tem nada uma coisa a ver com outra. Mas o estado emocional da pessoa é o que mais derruba ele. É o que mais faz ele cair. É o que mais faz ele sentir derrotado. E dali, ele começa a criar alguma coisa para justificar essa fraqueza. E vem no estômago. A maioria das pessoas vão contrair a úlcera, porque é por aí, é o depósito dela. A ciência médica não está inteiramente cega hoje em relação a esse entendimento, porque eles já estão sabendo disso. E até passa tratamento de terapia, e com alguns psicólogos que já estão realmente preparados a atender essas pessoas. Então, sabe-se que a ira costumeira pode produzir a úlcera estomacal e também elevar a pressão arterial. Você pode ter a pressão alterada exatamente com esse nosso tipo de inculcações. Muitos casos de doença física é sempre pelo emocional. Quando você tem o emocional muito desajustado, com certeza o teu corpo vai sofrer com isso. Que a pessoa não pode te contar coisas desagradáveis que você chora junto. Tem pessoa que chora na novela, que chora no filme. Tem uma novela agora que é um prato cheio. A novela das Nina da vida. É mata, é corrupção, é roubo.
para quem gosta de sofrer, eu recomendo. Vai, liga lá. É uma beleza. As perturbações físicas de todas as espécies estão intimamente ligadas às emoções. E, geralmente, investiga esses fatores. O que é? Então, você mesmo tem que ser o seu detetive da tua saúde. A partir do momento que você começou a apresentar alguma coisa nesse sentido, tem que ver aonde foi que você esbarrou-se na causa. Vamos lá. Bom, eu ontem estava bem, mas ontem aconteceu isso. Será que tem alguma ligação? É você que tem que fazer. Vamos esforçar para obter saúde, a fim de sermos bastante felizes. Porém, quantos de nós nos esforçamos para sermos felizes e obter saúde? Não pode. Você só vai ser feliz se você tiver saúde. Imagina, a pessoa com um estado precário, tu vai querer felicidade como? Então, o que mais sofre de doenças psicossomáticas, quando ataca o estômago, é as pessoas que vivem sob pressão. Vocês querem saber? O médico. E a família diz assim, doutor, eu estou entregando meu filho ou a minha filha na tua mão. Ele já sente uma responsabilidade. E o médico deveria falar imediato, eu vou fazer a minha parte. Mas você devia entregar na mão de Deus. Porque ele saía da responsabilidade. Mas não, ele aceita o compromisso. Então fica todo mundo em cima do médico, como se ele realmente pudesse resolver o problema. Ele pode amenizar, mas não resolve. Aí ele fica com aquelas coisas todas, e normalmente esse tipo de médico, ele tem problemas estomacais. Outro, vendedor. É aquele que precisa fechar uma meta. É o que vai ter úlcera, ou muita dor no estômago. Uma das que mais visitam hoje, uma das profissões que mais visita hoje os consultórios, são corretores de imóvel. Porque lida com tanto charlatão. E ele acredita. Passa uma, duas, três, e ele continua acreditando. Olha, você pode deixar que esse negócio aqui eu compro, está fechado. Aí a pessoa dá uma respirada. Passa um dia, 2 dias, liga dizendo, olha, vou segurar um pouco. E ele não aprende. Porque ele ainda está na boa vontade. Aí ele vai pegar outro. Ele faz a mesma coisa. Olha, marca para amanhã, meio-dia, que eu vou estar lá. Passa meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não vem. A pessoa realmente fica abalada. E vai contrair, é realmente uma doença. Porque ele está contando com aquilo para ter outros compromissos. E é assim, uma coisa terrível. E ele é um jogo que se faz, que psicologicamente vai anulando a pessoa. Eu entrei com a minha boa vontade e a pessoa não. Estava mais brincando. Estava mais brincando do que fazendo alguma coisa. E eu conheci uma história que tinha um corretor que ele estava andando com uma investidora vários meses e ela queria andar de carro para ele, para todo lado, para ver imóveis. E quando ela ia comprar, comprava na mão do outro. Mas ela paquerava esse dito corretor e não comprava na mão dele, mas fazia com que ele levasse ela para todos os lugares para ver os imóveis. Isso é uma coisa absurda, muito absurdo. Então nós temos que estar aqui realmente assim. Tu tem que sentar uma hora contigo e falar assim, a partir de hoje, não faço depender minha felicidade, minha saúde de mais ninguém, a ser de mim mesmo. Eu não vou ter ramificações para lá, para cá ou para cá. Eu vou assumir a minha vida, pelo menos por 1 mês. É um desafio que eu também deixaria aqui. Você não depender de uma pessoa, de que seja lá quem for, durante 1 mês.
Porque depois tu vai se sentir tão aliviado que você nunca mais vai fazer a tua saúde, a tua vida depender de ninguém. Mas a gente já acostumou. Tu já viu? A pessoa vendo televisão, o outro passa perto. Olha, pega um copo d'água aí para mim, que eu estou... Tu não sabe o que o outro vai fazer. Mas você sempre faz isso. Ah, você já está em pé mesmo, vai lá e faz isso. Você faz aquilo. Faça um mês. Ninguém depender um do outro. A tensão nervosa, em certos indivíduos, produz enxaqueca, vômito, perda de apetite, diarreia, gases e azia. Não é difícil, não precisa ser sábio. Quando uma pessoa chega para fazer consulta com a gente, quando ele diz algum dos sintomas, você já faz uma ligação. Escuta, mas você está se aborrecendo com alguma coisa? Não. Não. Você sabe, eu sou casado há 15 anos, não me dou bem com meu marido, mas não é isso. E quem disse que não é? E quem é que disse que não é? Quando ela viaja para a casa dos pais, que o marido fica, ela não tem nada. Chegou em casa, começa a ter todas. Tudo isso. Aí aquilo. E não é o marido, quem é? Troca. Troca, agora não está coisa não. Aí você fala, mas ele manda trocar. Vai ficar com uma coisa que te perturba? E vice-versa. Não adianta, não está dando certo, para que você quer sofrer? Quer ser masoquista? É problema seu. Mas é isso. E a outra chegou para mim e disse assim, olha, eu me casei, na primeira noite que nós tivemos os nossos relacionamentos íntimos, eu não parava de pensar no antigo namorado, que era assim, que me deu mais prazer e me satisfez. Então, todas as vezes que o meu marido me procura, eu tenho realmente essa defesa. E a minha vida já vai fazer 4 anos, está um inferno. Eu falei, então por que você continua casada? Antes de ter um filho, você deveria resolver isso. Você deveria fazer uma sessão de terapia. Porque se você continua vivendo uma vida dupla, era uma traição no psiquismo. Então, todas as vezes, ela sentia que estava traindo o marido, porque ela substituía o marido por outra pessoa. Então, eu falei, antes que vocês tenham um filho, eu acho melhor que você resolva essa situação. Ah, mas aí como é que vai ser? Como é que eu vou ficar? Você não precisa falar que você pensa em outra pessoa. Mas vocês daí vão fazer uma terapia, os dois juntos. E quem sabe um terapeuta consegue reverter o caso. Agora, o que não dá é para você continuar a sua vida. Já está 4, mais 4, mais 4, e atrapalhando a vida dele também, porque ele começou a perceber. Aí fica muito pior. E faça antes que aconteça um filho, porque o filho já é o fruto dos dois. Então, por favor, vamos ver isso, porque senão não dá certo. Outras pessoas começam a apresentar na pele a urticária de culpa. Começa a aparecer. E vai começar a transpirar, suar muito pelas palmas da mão. É um sintoma de uma doença psicossomática. Na palma da mão, ele se molha só, mas só na palma da mão. Ele já tem que procurar uma ajuda. Porque o que é que acontece? Você vai tomando paliativo, 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 até que uma hora aquilo não serve mais. E a sua vida vai se de buraco. Será que a gente vai demorar quanto tempo mais, quantas encarnações, para você saber que você pode estar melhor amanhã, se mudar suas atitudes hoje?
o teu modo de pensar, o seu jeito de pensar. E falar sim, com todas as letras. Eu agora não preciso mais disso. As pessoas só melhoram quando concordam e não luta contra. É aquilo que te jogar num rio, você tentar nadar contra a correnteza. Nada a favor. A hora que você tiver uma escape, você sai para que você vá embora. Até quando a gente vai ficar assim? Então, quem sofre de asma por causa de problemas mentais, tem sempre aquela anorexia nervosa. E ele começa a sofrer, ele está com a falta de respiração, aquelas coisas todas, está mais na psicossomática. Ele não tem uma outra, às vezes, não se encontra absolutamente nada a não ser isso. Pessoas que se queixam de dores de cabeça, de tontura, pode estar tentando realizar em seu trabalho, assumindo muitas tarefas, preocupado com as suas decisões. Tem pessoas que ele tem a tarefa dele, mas já começa a assumir outras e outras. E não consegue dar conta naquele que ele tem. E isso vai dar o quê? Começar a aparecer em dores. Dores de cabeça, dores ali ou aqui, mas é ele que chamou para ele. É ele que quer aquilo. Já viu aquela pessoa que quer chegar numa empresa e fazer tudo? Ele quer fazer tudo. Ele quer mostrar que ele é uma pessoa importante ali. E que ele realmente não pode ser substituído. Então ele quer pegar tudo, ele quer fazer tudo. E eu sempre falo com as pessoas, mas o que é que você foi contratado para fazer lá? Para fazer tal coisa, então faça bem feito. Não faça tudo porque você não vai ter valor com isso. Você vai ser desvalorizado. E outros que tentam, sentir, quando ele vai calcular o imposto de renda, ele pode sentir fortes dores de cabeça que vai prolongar até o outro imposto de renda. Que ele começa, dá dinheiro para o governo, não quero, e isso também não quero, eu vou ter que camuflar isso, mas se eu pego na malha fina... Gente, dá para o contador. Principalmente aquelas pessoas que têm muita coisa a declarar, dá para uma pessoa e não toma conhecimento. Porque se você tomar conhecimento é problema. Então é melhor dar para uma pessoa. E aí, como é que está? Quanto eu tenho para receber? Ah, tem X ou tem X para pagar. Aí não dá, Então as dores de cabeça causadas por frustrações na sexualidade são dores terríveis. E ela aparece sempre perto da menstruação. Quando está perto de menstruar, já aparece ali. Primeiro, essas frustrações na sexualidade, e tudo isso, a mulher não aceita a menstruação, e aí acontece que essas dores vêm lá. Então, espera um pouco. Você não vai se livrar disso enquanto você não entrar exatamente naquela outra fase. Se você não vai se livrar, começa a acostumar. Começa a viver. E é isso, não tem jeito. Então vamos fazer uma coisa? Em vez de brigar contigo, agora eu já vou estar cúmplice de você. Não vou mais brigar contigo. Já veio? É isso mesmo. E tem pessoas que já levam, ele não sabe, mas sempre... Uma senhora disse para mim que todo dia, 1h da tarde, ela tinha dores na testa. Dores terríveis, que parecia que a testa ia cair. E um dia ela falou assim, quer saber? Eu já fiz todos os exames e nada aconteceu. Aí disse que ela sentava no sofá e ficava olhando o relógio. Se a dor de cabeça demorasse 2 segundos, ela reclamava. Como é que é? Eu tenho coisas para fazer. Chega logo, porque eu sei quanto tempo você vai demorar, e eu tenho que fazer minhas coisas, eu tenho que limpar a casa. Ela encheu tanto o saco da dor que a dor um dia não veio mais. Porque ela dava dura na dor. Como é que é? Não dói.
E eu tenho coisas para fazer, vem logo, eu estou esperando. A dor não veio, atrasou, até que ela despediu a dor. Mandou a dor embora e não tem mais dor. Como é que é? E a outra que tinha insônia. Aí ela ficava o quê? Ela ficava acordada na cama, programando os trabalhos do dia seguinte, do dia seguinte, do dia seguinte, do dia seguinte. E ela então começou a gostar da insônia. Começou a gostar. Falou, tá bom. É uma hora que ninguém me perturba, 2 filhos e tal, todo mundo dorme, eu fico acordada. Um dia, ela começou a acostumar com a ideia, começou a ser cúmplice da insônia, a insônia deixou de vir. Ela deitava e já dormia que nem uma pedra. Começou a atrapalhar os planos dela, que ela estava trocando, sem querer, o dia pela noite. Aí o que é? A insônia falou, eu estou te facilitando, então não vou mais. Então parou. Então o que eu estou te falando? Olha, minha filha, tem 2 pernas, está doendo a esquerda, dá para caminhar com a outra? Então pode doer à vontade, elas não gostam disso. A dor não gosta disso. Pode doer à vontade que eu vou me arrastando com a outra está boa. Então, se você se assolear, mas se bater contra, aí que a coisa fica feia. Põe apelido em uma pessoa, chama ela pelo aquele apelido, se ela brigar, eu posso não chamar, mas vou mandar os meus amigos chamar. Se ela brigar, ficar nervosa, todo mundo vai chamar. A partir do momento que ele também vai tirar sarro com o apelido que você colocou, acabou. O apelido morre ali. Ninguém chama mais. Então, quando você está suando em demasia, que está molhando, você vê que não é excesso de calor, você está com um problema psicossomático que deve ser resolvido, de uma forma ou de outra. Também nós tivemos uma pessoa que fez tratamentos por causa de uma quentura que tinha no corpo. Também essa quentura vinha sempre num determinado horário. E ela, então, ela se preparava, que a quentura vinha de 2 horas às 2h30, a quentura chegava. Ela se preparava com uma banheira de água para entrar, para amenizar aquela quentura do corpo. Tirava toda a roupa. Ela fez todos os tratamentos possíveis e imaginários. Até que ela veio fazer o tratamento espiritual, e a mãe dela encostou e passou tudo o que aconteceu. Eu jamais queria ser clemada. Eu queria ser enterrada no mausoléu da família. E ela mandou me clemar. Como eu fiquei junto ao corpo, no horário que eles começaram a cremação, eu abraço nela. Passo toda a quentura para ela. Foi difícil tirar. Por isso que eu estou falando. Se algum parente de vocês não falar nada, não vai fazer churrasco dele, porque vai dar problema. Vai dar problema. É melhor não. O que tu quer? Eu quero ser enterrado em cima da mamãe. Bota em cima da mãe. Eu quero ser enterrado em cima do pai. Põe lá. Porque se morresse e acabasse, tudo bem, mas não acaba. Se você ainda está nessa doce ilusão, que a vida termina lá, tira da cabeça. Porque você continua mais vivo que nunca. E tome cuidado com o que você fala. Porque tudo pode ser usado contra você. Então, o que é? A gente lá, se a pessoa não pede isso, ainda mais aquelas pessoas de 1900 antigamente, que tem aqueles mausoléu que parece um apartamento de alto nível, mármore, Carrara, importado. O cara vai me fazer eu virar cinza, eu quero lá, ficar do lado da mamãe. Então me põe lá dentro. Porque a pessoa decide por outro. Isto não pode. Então a gente fala. Para tirar a velha
do lado da menina, foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Porque aí nós começamos a falar das vantagens, da desvantagem, e ela só falava das coisas ruins que a filha fazia. Só falava das coisas ruins. Até convencer ela, demorou um pouco, foi tirar ela de perto da filha, nunca mais ela teve os ataques. Então, o que eu estou querendo falar, gente, cuidado, que a vida continua. A doutrina espírita não veio aqui para a gente estar fazendo comunicação com o espírito, não. A primeira coisa que ela veio dizer para nós, que a vida ia continuar. Que nós somos espíritos, que estamos hoje num corpo físico, mas nós somos espíritos, que estamos aqui por uma rápida passagem. Então não fica aí gastando tudo por conta da morte, porque ela existe para o corpo físico e só isso. Dores perto do coração pode ser uma expressão de culpa. Quando está doendo perto do coração, pode ser expressão de culpa. Eu não fui capaz, eu não sou capaz. Então você vai ter uma dor psicossomática perto do coração. E as pessoas correm para um cardiologista com esse tipo de dor que nunca vai ser coração. Porque o coração, quando as pessoas sabem, ou é o estômago e os braços. Por que os braços? Porque nasce da mesma região que nasce o coração. Por isso que as dores nos braços e no abdômen. Quando está no peito, pode dizer que é uma psicossomática. E coração não dói. Então, nós vamos lá. Quando você está com excesso de medo, você também faz uma transpiração. Você transpira. Principalmente quando você chega perto do objeto que te causa medo. A falta de apetite também, você, às vezes, eu não tenho fome. Você tem uma ideia oculta de suicídio. Só que eu não tenho coragem. Eu não consigo comer nada. Eu estou hoje, então, não posso nem ver comida. Falta de alimento, falta de vida. Isso, sim, não tem jeito. Falta de alimento, falta de vida. Dores e pontadas múltiplas. Pode ser expressão disfarçada de uma infelicidade crônica. Eu tenho uma infelicidade de ter nascido na família. É crônico. Eu tenho uma infelicidade de ter me casado. Só não posso separar por causa dos filhos. Crônica. Então, ou você resolve essa situação, ou você vai continuar nessa vida. Às vezes, as pessoas chegam perto de mim, são infelizes, porque se casaram. E o outro e a outra chegam perto de mim, são muito infelizes porque não casaram. Devia fazer uma combinação. Porque depende do casamento, né? É melhor não ter se casado mesmo. E outro, quando pega um maridaço, ou então aquele mulher que fecha todos os comércios, graças a Deus, olha lá o que eu tenho. Mas está tão raro. Então, gente, as discordâncias mentais é a causa comum do distúrbio psicossomático. Tudo isso a gente vai ter lá. Então, vamos lá. A indigestão mental, a relação entre o aparelho digestivo e a mente, é conhecida por Hipócrates no ano 640. Ele já conhecia isso. E ele, então, quando ele conversava com as pessoas, ele perguntava para as pessoas como é que estavam os relacionamentos dele, desta pessoa. Como é que está? Você se sente melhor em casa ou na rua? Como é que está a tua vida? Aí ele ia ver o que é que ele poderia ajudar a pessoa. Mas o primeiro ponto que ele fazia era exatamente esse.
Porque tem muitas pessoas que não vão para casa na hora que tem que ir, porque vai chegar em casa, vai ser um inferno, vai brigar. Porque lá pode ter uma pessoa esperando para quebrar o pau. Então ele fica na rua. Quando chega, já chega mais tarde, porque é assim. E tem uns que se amam tanto que não podem olhar para a cara do outro. Está me olhando por quê? Ué, mas a gente vive aqui dentro, como é que eu não vou te olhar? Está me olhando por quê? E por que você está assim? Aí se tem casais, se o marido chegar com um buquê de flor, se não é aniversário de casamento, não é alguma coisa especial, tu está me traindo. Tu está com dor na consciência, tu está fazendo isso porque tu já aprontou lá fora. E vai tirar da cabeça as doentias, se não é isso. Hoje os especialistas ficaram cientes de que as emoções, junta com a alimentação, é um veneno para qualquer estômago humano. Então, gente, psicossomática, somatização, ou então até a junção, é mais ou menos aqui que começa. Principalmente quando você pega um espírito doente que encosta em você. Tinha uma moça que nós conhecemos, ela de 6 em 6 meses, ela ficava com o pé esquerdo inchado, que mal podia colocar o pé no chão. E ela fazia exame, tirava líquido, levava para lá, levava para cá e nada. Foi fazer um tratamento de desobsessão. O espírito chegou e falou assim, olha, eu estava tomando conta de um trabalho na encruzilhada, ela, porque era espírita, chutou o trabalho que ele tomava conta, e ele falou, eu grudei no pé dela. A minha energia que faz isso. Então, eu grudei no pé. Eu falei, mas por que no pé? Foi aonde se assimilou aquilo que eu fazia. Quando ela chutou, perdeu toda a razão. E foi o pé que ela usou para destruir o trabalho, foi aonde eu peguei. Eu falei, por que você passa tanto tempo? Ele foi e disse para mim assim, porque eu tenho os meus afazeres. E eu chego perto dela exatamente nesses períodos. E é por isso que quando eu encosto, ela passo para ela. Foi o que ela pediu. Se ela abaixasse e tirasse com as mãos e encostasse no lado, eu nada poderia fazer. Mas ela chutou com deboche. E a partir desse momento, as vibrações dela caiu à altura da minha. Foi quando eu pude pegar. Então, sempre a gente fala, tome cuidado. Homens que não aprenderam a ser calmos, que são tensos, nervosos, ambiciosos, têm 70% de chance de adquirir uma úlcera nervosa. 70%. De estar sempre com aquela coisa de nervoso. Que eu não sei se a gente também pode ter, mas tem hora que a gente não aguenta. Então eu sempre conto para as pessoas o que também acontece comigo. Porque as pessoas, pensam que a gente é santo, não é. Então eu contei para as pessoas que trabalham. Eu fui na faculdade pegar um diploma, já estava estressado, porque foi difícil estacionar. E eu dei, a menina me pediu o meu RG e o SIC. Eu dei minha carteira do RG, que já tem o SIC. E ela perguntou, o SIC também. Eu falei, mas o número já está aí. Aí tá. Ela pegou minha identidade, fez mais 2 perguntas, que já estava escrito, e ela perguntou assim, Valdemiro da Silva Vieira, é com V ou com W? Eu falei, escuta aqui. Aí, se você está com a minha identidade na mão e está fazendo essa série de perguntas, me dá a minha identidade. Depois entrei no carro e falei, poxa, mas não precisava. Não precisava ter feito isso. Gente, mas tolerância zero. Então, às vezes, as pessoas pensam, né, que a gente... Não, mas tem hora que não dá. Então, é nesses
freshzinho, que você vê que você também não é aquele santo todo, menos, né? Então, o paciente que sofre de úlcera, ele foi realmente devotado a alguma coisa que o decepcionou. Então, gente, sobre a úlcera, na segunda parte nós vamos falar mais da úlcera e de quase todas as doenças psicossomáticas e daquilo que a gente vai fazer para não se livrar dela. Principalmente da somatização. Quando é somatização, vocês vão entender um pouco melhor. Quando é obsessão, vocês também vão entender, porque a partir do momento que o espírito encosta em você para passar alguma coisa, você sente espécie de um arrepio. Ele já se instalou, mas instalou porque você deu alguma entrada. Então, a partir daí, a gente vai ver o que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer para tirar os antigos aborrecimentos que está associado às nossas mazelas de hoje. O que é que até agora eu não saio do circo? E a gente vai ver isso, né? E vamos ver aonde é que a gente acha os maiores e como a gente pode fazer para nos livrar disso. Então, a doença psicossomática cabe quase que 80% da nossa vida. A cura está sempre em nós mesmos. E não adianta muito procurar fora o que está dentro de nós. Então, até a próxima terça. Tchau.